Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa resolução da prova da PMMG. Soldado, que ano, Ian? 2018, tá bom? PMMG SD 2018. Turminha, o que acontece? Bora resolver essa prova. Muito tranquila, tá? Por sinal, ela é uma prova que nesse ano em específico cobrou as questões de estatística. Então, realmente dá para a gente dar uma orientada com base em muita coisa que vai ser dessa prova. Qualquer dúvida que você tiver, manda para a gente lá, ó, @professor Ian Ribeiro, beleza? @professor Ian Ribeiro. Turminha, vem comigo aqui, ó. A questão de número 29 dessa prova diz assim: o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna com a primeira e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Quantidade total de funcionários da empresa. Turminha, quantidade total de funcionários da empresa, a gente encaixa como população. População é sempre conjunto total. População. 2. Consumo de litros de água por funcionário. Turminha, o que está sendo estudado é a variável. E a variável é o consumo de litros de água. Primeira coisa, consumo de litros de água é uma quantidade, então é variável quantitativa. Só que você percebe que o consumo de litros de água, ela pode ser um valor decimal. Então, automaticamente, ó, variável contínua, porque pode ser decimal. 2. Terceiro, 50 funcionários escolhidos aleatoriamente. Lembra que a quantidade total não era 150? Só que dessa quantidade total, eu estou selecionando uma parte. E, turma, essa parte do todo, ó, a parte do todo, é chamado de amostra. Então, a amostra se encaixa como a terceira opção. Beleza? Automaticamente, só sobrou a 4. Mas aqui a gente comenta, porque a questão está falando sobre técnica utilizada para a seleção da amostra. A amostragem aleatória simples é você selecionar de maneira aleatória, por meio de uma probabilidade, o funcionário. Tanto é que ele fala, cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído. Então, resposta correta, 2, 3, 4, 1, letra D. Belezinha? Questão de número 30. E essa questão de número 30 é o que a gente chama, ó, de distribuição de frequências, tá bom? Essa distribuição de frequência, turma, ela acontece dentro de um determinado intervalo. Isso aqui vai muito por meio de uma interpretação. Por exemplo, ó, esse F que está aqui é o que a gente chama de frequência absoluta. FABS, frequência absoluta. O que significa frequência absoluta? Significa que você vai ter o número de observações. É de fato a contagem que você tem. Então, por exemplo, a soma de todos os valores, observe, a soma de todos os valores é 200. Mas espera aí, para chegar nesse 200 eu tive que somar A
mais 61 mais 48 mais 31 mais 19. E essa soma, ela vale quanto? 200. Beleza. Eu vou somar esses valores que está aqui, pensa enquanto equação do primeiro grau. Se eu somo esses valores que estão aí, eu vou passar para o outro lado. Turma, quando ele passa para o outro lado, ele passa subtraindo. Beleza? Bora fazer essa soma rapidinho aqui. A gente tem, ó, 61 mais 48, 109, mais 31, 140, mais 19, 159. Beleza? Então, 159. A mais 159 é igual a 200. Esse 159 eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, o valor de A será 41, que vai ser 200 menos 159. Então, aqui a gente já pode eliminar, ó, essa e essa daqui. Beleza? O que vai acontecer? Eu tenho 89 e eu tenho 61 como sendo parte do valor B. Então, nessa questão, basta você encontrar o FAQ. Turminha, o que significa FAQ? Se chama frequência acumulada. Turma, a frequência acumulada é como se você tivesse uma bolsa e nessa bolsa você vai, à medida que você desloca o intervalo, você vai colocar os valores que você tem anteriormente. Então, por exemplo, tá vendo que no A a gente encontrou 41? Então, assim, essa frequência acumulada de 41 é porque anterior a ela eu não tinha nada. Quando eu vou para a frequência acumulada B, eu preciso olhar o valor que você tem no intervalo e o valor que você tem anterior a ele. Então, esse B que está ali é a soma do intervalo da absoluta anterior mais a absoluta do próprio intervalo. Então, o B é 41 mais 48, 89. E aí, automaticamente, a gente acha a letra B. Beleza? Normalmente, turma, a CRS, ela dá para resolver quando você tem esse tipo de questão de observar vários valores, mas normalmente quando você acha 2 ali, você mata a questão como um todo, tá bom? Então, achou a letra B, viu que é esses 2 aqui, resposta, letra A. Belezinha? Próxima questão diz o seguinte. O batalhão de número 150, ele é responsável pela Companhia 301, pela Companhia 302, pela Companhia 303 e a 304. Nesse batalhão, no ano de 2017, todas as companhias obtiveram redução percentual. Tranquilo? Nos crimes em relação ao ano de 2016. Perfeito. Com base nas informações contidas nos gráficos abaixo, marque a alternativa correta. E, turminha, a questão em si, ela está buscando de você uma noção de redução percentual. Tranquilo? Como que você vai fazer essa redução percentual? Muito fácil. Você vai fazer aqui, ó. Eu vou anotando e você vai acompanhando comigo, tá? Observe. Beleza. Você tem o seguinte. A redução percentual ela é dada por meio do pedaço dividido pelo total multiplicado por 100.
Ian, como assim pedaço? É a fatia, é a diferença. Então, nessa primeira aqui, ó, a redução percentual dela é o pedaço. 102 menos 99, 3. Ó, a diferença, o pedacinho que subtraiu aqui, 3. Qual é o total? É o total anterior, 102, vezes 100, porque você acha em termos de porcentagem. Beleza? Então, sempre que quando você trabalha com esse total, é o total que você tem antes. Perfeito. Segundo, aí você faria, ó, o pedaço, 100 menos 95, 5, dividido pelo total de antes, vezes 100. Terceiro, o pedaço, 80 menos 60, 20, dividido pelo antes, multiplicado por 100. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Só que a nossa resposta, ela já se encontra aqui. Porque a questão está perguntando redução percentual. Quando você fizer de todo mundo, você vai perceber que isso aqui vai dar 0,25 vezes 100, 25%. Então, o que significa isso? Significa falar que você teve uma redução na criminalidade de 25%. E aí, de fato, você acha, ó, letra B, a Companhia 303, ela reduziu os crimes em 25%. Alô, 20, aí voltou. Em 25%. Beleza? Letra B. Última questão diz o seguinte. O comandante da Companhia 500, ela promoveu um torneio operacional de forma que os militares foram divididos em 4 equipes para realizarem 3 provas distintas, no valor de 10 pontos cada uma, com os seguintes temas: técnica, abordagem, controle. E as provas, elas teriam pesos 3, 2 e 1. Opa, falou peso, então falou o quê? Média ponderada. Turminha, média ponderada é o seguinte: você vai realizar uma soma de quem? Do valor vezes o respectivo peso. E você vai dividir isso pela soma dos pesos. Isso para cada um. Então, quando você observa a tabela, o peso é 3, 2 e 1. Então, para cada um, quando você for calcular, infelizmente, você vai ter que fazer, ó, alfa, nota 9, peso 3, mais, porque é uma soma que a gente está trabalhando lá em cima, nota 8, peso 2, controle de distúrbios, nota 8, peso 1, dividido pela soma dos pesos, 3, 2 e 1. Turma, você vai fazer isso para todo mundo, tá? E a conclusão que a gente vai chegar como resposta é essa letra C, onde ele fala que alfa e delta têm a mesma média, e de fato vai ter. Então, quando você for calcular delta, ó, 8 vezes 3, mais 9 vezes 2, mais 9 vezes 1, dividido pela soma dos pesos. Isso daqui vai te gerar uma média ponderada de 8,75. E, de fato, as duas são iguais. Resposta, letra C. Beleza? Show de bola. Muito tranquilo. Essa foi a prova de 2018. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá no @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!